Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você é aluno da OAB de Bolso. Meu nome é Renata Berenguer e hoje a gente vai dar uma olhadinha no que vocês precisam ter em mente para fazer uma reclamação trabalhista. É mais ou menos estabelecer um roteiro na sua mente. Olha, primeiro eu preciso analisar esse requisito, depois esse daqui, depois esse e por último aquele. Bem, vamos lá para o slide? O primeiro ponto que você tem que ter em mente é a previsão legal da reclamação trabalhista. Aonde está a fundamentação que você precisa indicar na sua peça? Está no artigo 839 e seguintes da CLT. Então, gente, prestem atenção. A indicação desse artigo pontua na sua peça prática profissional. Então, não esqueçam de colocar ele. O próximo ponto que a gente vai analisar são os requisitos essenciais. Quais são os requisitos essenciais, Renata? Eu nunca prestei atenção nisso. Bem, aqui você vai ficar sabendo. Os requisitos essenciais estão previstos não só no artigo 840 da CLT, mas como também no artigo 282 do CPC. Então, se você tem dúvida no que você precisa colocar para qualificar uma parte, por exemplo, dá uma analisada nesses artigos, olha lá, leiam, vão lá, façam um check. Aqui tem profissão, aqui tem endereço completo, façam um check. Olhe lá, se você não decorou, olhem e verifiquem se vocês colocaram de forma completa na sua peça. O próximo ponto que a gente tem que analisar é a competência para quem vocês vão distribuir e direcionar aquela reclamação trabalhista. Onde vocês podem verificar isso? No artigo 651 da CLT. Sim, é no artigo 651, onde você vai verificar qual é o juízo que você tem que destinar e distribuir aquela reclamação trabalhista. Via de regra, é o local da prestação de serviço do trabalhador. Então, prestem atenção. Dúvidas? Anotem ele, observe e leiam esse artigo. Não vão para a prova sem ler esse artigo antes. Lógico que, pode voltar aqui para mim. Eu não poderia deixar de falar do rito sumaríssimo. É ele um dos temas queridinhos para a primeira fase, também pode aparecer na sua prova prática profissional. Exatamente. Porque eu coloquei aqui como um dos requisitos para você verificar e ter em mente para você fazer a reclamação trabalhista. Se for reclamação trabalhista, a peça prática profissional. No rito sumaríssimo tem uma coisa muito interessante. Qual é? Na verdade, tem várias coisas interessantes, não é? Uma delas é que os pedidos precisam ser líquidos. Os pedidos precisam ser líquidos. Então, você, que se for que nem eu, que detesta a matemática, se deu mal matemática a vida inteira, estudou humanas, concluiu direito, só gosta daquela coisa ali da lei. Gente, essa é uma má notícia para você. Porque você vai ter que se liquidar seus pedidos. Então, antes de mais nada, estudem, façam os cálculos, porque se for por rito sumaríssimo, você vai ter que saber fazer seu cálculo, ok? Pode voltar lá para o slide. Nesses requisitos essenciais, eu trouxe algumas observações para vocês analisarem junto comigo, certo? A primeira, um tema muito bom também. Sempre está presente. Grupo econômico, outro que anda bem junto de grupo econômico. Sucessão trabalhista ou terceirização. Eita, esses temas são ótimos. Se acontecer qualquer um desse tema na sua prova, se envolver, na peça prática profissional, envolver qualquer um desses três temas, vocês não podem deixar de observar que existem, provavelmente, mais de uma empresa no polo passivo, certo? Então, não esqueçam de incluir as duas. Sempre que acontecer uma situação, tem as duas, não escolham. Vocês não vão escolher, coloquem as duas, certo? A observação 2, que é também ligada à primeira, é que você não pode deixar de esquecer é o seguinte, que a primeira empresa que você vai escrever, lá na sua reclamação trabalhista movida em face de... Teoricamente, ela tem que ser a que você requer o vínculo empregatício. O vínculo empregatício é com aquela primeira empresa que você indica lá, gente. Isso não é por acaso, tá bom? Ok? Então, não deixem de levar isso em consideração. Se a terceirização for lícita, feito a gente viu na aula passada, você vai colocar a empresa que contratou o funcionário. Se ela for ilícita,
e você vai requerer o reconhecimento de vínculo diretamente com o tomador, você vai ter que colocar como primeiro reclamada a tomadora de serviços, ok? Não esqueçam disso, tá? O outro ponto que vocês não podem deixar de observar é que, se houver pedido de tutela antecipada, deve ser incluído no nome da ação. Como eu coloquei aqui, ó, reclamação trabalhista com pedido de tutela antecipada. Isso é bem importante para vocês destacarem. Eu, se fosse vocês, não deixariam de fazer isso não, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Tutela antecipada. Olha aí, estava demorando, né? Acabei de falar nela. Pode voltar para cá. O que é que você precisa saber de tutela antecipada? Você que já estudou no direito do trabalho, já estudou no direito civil, já deu uma passada por todo de tutela antecipada, vocês não podem esquecer de utilizar aquelas palavrinhas que estão lá previstas no artigo 659, inciso 9 e 10 da CLT, além, é claro, do artigo 273 e 461 do CPC. Quais são essas palavras? Pode voltar lá para o slide para a gente ver. Os requisitos essenciais que vocês precisam destacar estão aqui, ó. Fumaça do bom direito. Eu vou fazer o pedido de tutela antecipada, eu tenho que falar sobre a fumaça do bom direito. Você tem que indicar o perigo da demora ou o abuso de direito de defesa com a verossimilhança das alegações e dano irreparável ou de difícil reparação. Essas palavras, gente, são fundamentais para vocês identificarem qual delas você vai utilizar e vai colocar lá no seu pedido de tutela antecipada. Você pode até, em determinados casos, usar todas elas. Prestem atenção nisso. Essas palavras são palavras muito difíceis, verossimilhança das alegações. Elas sempre estão presentes no espelho, então não deixe de utilizá-las quando for necessário fazer o pedido de tutela antecipada. Ok? Eu trouxe alguns exemplos aqui de tutela antecipada para vocês. Pode voltar aqui para mim. Reintegração. Nossa, é isso mesmo. Instabilidade a gente já comentou um pouco, que é um assunto bem que cai em alta. Sim, se cair estabilidade, ele já tiver, por exemplo, for uma grávida que estiver no período da estabilidade ainda e você realmente tem a intenção de requerer a reintegração, faça isso por meio de uma tutela antecipada. Certo, gente? Não deixem de pedir. Outros exemplos também de tutela antecipada é a liberação das guias de seguro-desemprego, se for o caso, porque o juiz pode liberar mediante alvará, sem problema nenhum. Se for um caso de que ele está passando fome, não tem mais nada, enfim, não recebeu absolutamente nada das suas verbas decisórias, esse é um pedido bem interessante para se fazer, tá bom? Vamos lá para o próximo ponto. O próximo ponto que a gente vai ver aqui são os pedidos básicos. Ah, Renata, o que são esses pedidos básicos? Primeiro, antes de mais nada, o que a gente deve saber, o que vocês precisam ter em mente para estruturar a reclamação trabalhista. Se tem que haver o pedido de preferência. O que é esse pedido de preferência? É um pedido de preferência no trâmite do seu processo judicial. Por exemplo, se for um portador de deficiência ou idoso, eles precisam ter preferência nas pautas de audiência, de julgamento. Tudo isso precisa ser observado. E a fundamentação legal eu trouxe aqui para vocês, certo? O próximo item que vocês precisam ter também em mente para fazer uma reclamação trabalhista, lógico, é o benefício da justiça gratuita. Lembre-se que na justiça do trabalho impera o princípio da hipossuficiência e o benefício da justiça gratuita é o reflexo disso, certo, gente? O trabalhador hipossuficiente, parte mais fraca na relação, vocês precisam fazer, olha, geralmente esse é um pedido que sempre está presente e sempre foi pontuado nas reclamações trabalhistas realizadas até agora pela OAB da FGV, certo? Próximo passo. Volta aqui para mim. Na primeira aula, eu falei para vocês que vocês precisam conhecer o material de vocês. Não falei? Falei. Por que isso é importante, Renata? Vai economizar tempo para você, vai ser importante para várias situações diferentes, não é? Um dos materiais que você precisa conhecer é a Constituição Federal, principalmente os artigos que têm ligação com o direito do trabalho, ligações diretas. Por exemplo, artigo 7º da Constituição Federal.
Você sabia da existência do conteúdo do material do artigo 7º da Constituição Federal? Pois você que vai fazer a prova de segunda fase da OAB é super interessante. Sétimo, oitavo e nono são bem voltados para direito do trabalho e direito coletivo. Primeira coisa que você tem que saber, o artigo 7º lista vários pedidos, várias coisas que os trabalhadores têm direito. Por exemplo, FGTS, férias, 13º, irredutibilidade salarial, intangibilidade salarial, que são princípios do direito do trabalho, inclusive, certo? E esse artigo 7º, ele serve um pouco de espelho para você verificar se não esqueceu de fazer algum pedido. Por exemplo, Renata, caiu uma reclamação trabalhista bem longa na minha prova. Eu fiquei com super medo de esquecer de pedir alguma coisa. Sabe qual a dica que eu dou para você? Vai lá no artigo 7º e faz assim, começa a ler ele. Dano moral. Não, intangibilidade salarial, irredutibilidade, 13º, férias. Eita, eu fiz esse pedido. Dano moral não, que dano moral está lá no artigo 5º. Eu fiz esse pedido aqui. É bom que esse artigo 7º, ele pode ser utilizado para você fazer um cheque no final da sua reclamação trabalhista, se cair. Eu falei para vocês que é super importante vocês conhecerem o material que vocês estão levando para a prova, certo? Em várias CLTs, pelo menos em todas que eu vi até agora, sempre trazem alguns artigos da Constituição Federal. A maioria não traz a Constituição Federal completa. Algumas sim. Procurem, é bom vocês saberem se realmente a Constituição está completa ou não no seu material. Certo? Mas nunca deixem de observar, você que vai fazer uma prova de direito do trabalho da segunda fase, o que está estabelecido no artigo 7º da Constituição Federal, certo? Ele é fundamental para você. Por quê? Ele pode te ajudar numa hora de desespero de reclamação trabalhista, em que você se viu passou por várias situações diferentes, vários pedidos diferentes e está com receio de que você tenha esquecido de pedir alguma coisa. Se você for lá para o artigo 7º, você vai encontrar direitos como FGTS, irredutibilidade salarial, salário, 13º, férias, licenças gestantes. Então, todos esses direitos estão lá elencados como direitos dos trabalhadores. Estão lá, no artigo 7º. E pode ajudar você para fazer um check. É uma empregada, certo? Ela tem direito à estabilidade. Tem aqui no artigo 7º. Eu pedi. Nossa, eu esqueci. Vou lá colocar. Pode seguir para você como um artigo de check. Vou checar aqui o que foi que eu esqueci, se eu esqueci, se não tem, enfim. Pode ajudar vocês. É uma dica. A próxima fundamentação que você não pode esquecer de ir e saber na ponta da língua para a segunda fase da OAB de Direito do Trabalho também é a fundamentação de dano moral. Vamos lá para o slide. Sempre vale a pena lembrar e destacar a fundamentação completa do dano moral. Ela está prevista no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, súmula 392 do TST, que fala sobre a competência da Justiça do Trabalho em julgar ações com pedido de dano moral, artigo 186 e 917 do Código Civil Brasileiro. Sim, gente, sempre decorem esses artigos, estejam sempre em mente. E também na sua reclamação trabalhista, porque a FGV adora cobrar dano moral. Seja na reclamação, na contestação, no recurso ordinário ou numa questão. Sempre. Ele sempre vem. Então, assim, se você tiver essa fundamentação, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tenha ela sempre em mente. Próximo ponto aqui que eu trouxe para vocês é a equiparação salarial. A gente já falou um pouco sobre a equiparação salarial e trouxe as palavras-chave desse instituto. Equiparação salarial, inclusive, estava na última peça prático-profissional da segunda fase da OAB de Direito do Trabalho. Sim, é um instituto bem legal de você trabalhar, porque só tem duas fundamentações, basicamente tem duas fundamentações legais que são interessantes, que é a súmula 6 e o artigo 461, que traz todos aqueles requisitos que a gente já viu. O próximo pedido que aparece com frequência também é o período de estabilidade. Volta para cá. Estabilidade. Estabilidade é um assunto super, mega, ultra importante. Você não pode ir para a sua prova de segunda fase da OAB sem saber quem tem ou não tem estabilidade e o tipo de estabilidade. É gestante, é acidentária, o que é? É sindical? Você precisa saber, vocês precisam saber, sim,
prestem sempre atenção nisso. Vocês precisam ir para a prova saber também quem é que precisa de inquérito para apuração de falta grave. Por quê? Porque se você se deparar com a situação de estabilidade sindical, você vai ter que saber se vai precisar passar por, se a sua peça é um inquérito para apuração de falta grave ou se a sua peça é uma reclamação trabalhista. Vocês precisam, pelo menos, conhecer quando é que vão utilizar o inquérito para apuração de falta grave, ok? O próximo artigo que sempre pontua aí em contestação e reclamação e recurso, é um ponto assim mais fácil, pelo menos eu considero como tranquilo. Vamos lá para o slide. São as multas estabelecidas no artigo 477, parágrafo 8º e 467 da CLT. Essas multas, elas vêm sempre caindo em prova da OAB FGV, gente. Estudem, leiam esses artigos, eles são muito bons para você entender, tem uma escrita muito fácil, de fácil compreensão, então vai ser tranquilo. Sempre também observem quando vai ser aplicada essa multa, tá bom? Por último, não menos importante, que é outro ponto que vocês nunca devem esquecer na sua prova de segunda fase da OAB, são os honorários advocatícios. Na reclamação trabalhista, você vai fazer o pedido à razão de 20%. Eu sei, gente, que tem lá a OJ que fala sobre 15%, não é isso? A gente sabe. Mas na reclamação trabalhista, o que pontua realmente é o pedido de honorários advocatícios à razão de 20%, levando em consideração o artigo 133 da Constituição Federal, artigo 20 do CPC e artigo 22 da Lei 8.906 de 94. Façam esse pedido. E alguns juízes até, né, você que vivencia a prática, já observou que vem atendendo esses pedidos. Então, na OAB, FGV pontua, apesar da existência de súmula e OJ em sentido contrário, que fala sobre honorários advocatícios, somente quando o reclamante está assistido por advogado do sindicato, na razão de 15%, toda aquela situação. Esqueçam disso na reclamação trabalhista. Honorários, volta aqui para cá. Honorários advocatícios é um tema bem engraçado, porque a gente tem fundamentação tanto para pedir quanto para contestar. Para pedir e para contestar. E são fundamentações totalmente diferentes. Então, você vai olhar lá no seu material, grifem uma parte que é para pedir na reclamação trabalhista, que você tem que pedir porque pontua, e outra que você tem que colocar na sua contestação, certo? Prestem atenção nisso. Ok? Apesar de ter súmula e OJ, vocês utilizam na reclamação trabalhista o artigo 133 da Constituição Federal, acompanhado do 20 do CPC. Ok, gente? Vamos para lá, para o próximo passo. Esse tema aqui, esse requisito aqui é um pouco chatinho, né? Porque ninguém gosta de decorar, quer dizer, alguns já até gostam, né? Esse tema aqui é um tema que você tem que ter na ponta da língua também. Você vai fazer uma reclamação trabalhista, você vai pedir, certo? Mas você vai pedir vai fazer só o seu pedido principal? Não, você é obrigado a também realizar o pedido de reflexos. E quais são os reflexos, Renata? Então aqui, ó. Os reflexos que podem cair na sua prova, gente. Então, eu oriento vocês que vocês cheguem lá e decorem. Reflexo, repouso semanal remunerado, férias, mais um terço, 13º salário, aviso prévio FGTS 40%. Isso aí tem que ser feito. Não basta só o pedido principal, vocês vão ter que fazer também os pedidos de reflexos, ok? E por último, não menos importante, são os requerimentos finais da reclamação trabalhista. Podem voltar aqui para mim. Gente, esses requisitos, esses requerimentos são super importantes. São pontos assim que você pode ganhar tranquilamente se você simplesmente visualizar isso na sua cabeça. Isso que eu estou passando aqui para vocês é para vocês criarem um roteiro na mente de vocês. Não escrevam todos esses artigos em ordem na CLT, porque isso não pode, certo? Atualmente não pode. Isso aqui é para você criar um roteiro na sua mente. Primeiro eu coloquei o artigo 839, depois eu direcionei para a pessoa certa, depois eu fiz o pedido de tutela antecipada, os principais pedidos. Será que eu esqueci de alguma coisa? Os reflexos, eu esqueci de alguma coisa? E, por final, os requerimentos. Vocês precisam ter essas peças estruturadas na mente de vocês.
certo? Vocês, quando disser assim, reclamação trabalhista, você já consegue o cabeçalho, fundamentação, tutela antecipada, pedido de preferência, fazer esse check na mente de vocês do que vocês precisam analisar e colocar na sua reclamação trabalhista, certo? Os requerimentos finais, primeiro, a OAB sempre tem o costume de pontuar e estabelecer esse critério. Por último, não menos importante, nós vamos dar uma analisada agora nos requerimentos finais. Esses são fundamentais. E tudo isso que a gente viu até agora, gente, é importante para vocês criarem um roteiro na mente de vocês. Quando se falar em reclamação trabalhista, vocês vão pensar assim, eu citei o artigo 839 seguintes, eu direcionei para o juízo certo, eu fiz o pedido de tutela antecipada, direito de preferência, verifiquei se tem os principais pedidos, que geralmente caem com mais frequência, são os principais. Indiquei os reflexos, por fim, fazer o encerramento da peça. O encerramento da peça pontua. Isso que a gente vai passar a ver agora, pontua. Então, não é porque vocês acham que já tem decorado, ou isso não é importante. Não, é importante sim. É simples, mas é importante. O que é que vocês precisam ter em mente? Primeiro, se houver pedido de tutela antecipada, você tem que pedir o deferimento do pedido de tutela antecipada. Destaque isso logo, antes de você passar para os outros requerimentos. E se tiver pedido de tutela antecipada, geralmente se pede em inaudita altera paz, sem ouvida da parte contrária. Não é isso? Preste sempre atenção. Se tiver pedido de reintegração, comece seus requerimentos requerendo a reintegração do reclamante. Tutela antecipada com o pedido de reintegração. Destaquem isso logo no começo, certo? Porque essa é a ordem que está lá no espelho de prova de correção, tá bom? Se tiver direito de preferência, coloque antes do seu requerimento. Destaque isso também, tá? Vamos voltar lá para o slide para vocês darem uma olhadinha como mais ou menos vocês devem estruturar. Tá aqui, ó, antes de mais nada, deferimento da tutela antecipada. Olha, aqui, ó, e aqui também o direito de preferência. Se tiver pedido de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, você também coloca aqui antes de mais nada, gente. É importante vocês destacarem, tá? O próximo requerimento que vocês devem fazer é a notificação das reclamadas. Parece uma besteira, mas pontua. Vocês devem observar, está lá no artigo 282, artigo 840 da CLT também, tá bom? Então, preste atenção nisso. A procedência dos pedidos, realmente, você fez um bocado de pedido, você não quer que seja procedente, não? Seja julgado procedente. Então, peçam também. É fundamental e pontua. Proteste a provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Essa frase, o advogado tem que ter na ponta da língua. Pontua também. Então, isso está como requisito essencial da petição inicial, da reclamação trabalhista também, tá, gente? O valor da causa, importante aqui falar, no valor da causa e o pé de deferimento, município, data e advogado. O que é importante aqui destacar? Você que não leu o edital, volta aqui para mim. Olha aí o edital. Primeira dica para você fazer uma prova e ter o sucesso. Lê o edital, né? Se você não leu o edital, não vai saber o que eu vou dizer agora. Você jamais pode chegar lá no final, reclamação trabalhista, pé de deferimento, município, advogado, aí vai assinar, fazer a sua assinatura, ou rubricar Renata Berenguer, no final da peça da prova prática profissional da OAB. Não pode. Esse erro pode acabar com vocês, acabar com a chance de vocês serem aprovados de uma vez por todas, tá, gente? Cuidado com isso. No edital está lá estabelecido que é proibida qualquer identificação e essas assinaturas são tidas como identificação. Você vai assinar. E se a pessoa que vai corrigir essa prova lhe conhece, né? Então, não assinem o nome, coloque como está aqui, 3 pontinhos. Valor da causa. É uma ação trabalhista de rito ordinário. Lá no enunciado não falou nada. Aí você vai colocar lá, 1 milhão. Eu quero 1 milhão, porque eu tenho mania de grandeza, eu sou pernambucano, vou colocar 1 milhão. Não pode fazer isso, minha gente. Tem que colocar. Eu oriento vocês que vocês façam dessa forma, coloquem 3 pontinhos e tenham cuidado com esse tipo de identificação, porque pode acabar com sua chance de aprovação no exame da ordem, tá bom? Então, assim, mais uma vez eu repito, esse roteiro que a gente seguiu aqui agora, vocês não podem colocar todos esses artigos assim,
contínuos na sua CLT, certo? Isso aqui é para vocês terem em mente. Vou fazer uma reclamação trabalhista, vou lembrar de tudo que aquela professora louca estava falando lá, certo? O que é? 839, tutela antecipada, pedido de preferência, os pedidos que caem com mais frequência, os reflexos e os requerimentos finais. Tenham sempre em mente isso. Não vão sem saber estruturar uma reclamação trabalhista, porque dentro de todas as peças que caem no exame da ordem, as que mais caíram foi reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Então, vale a pena seguir essa dica aí. Até mais, até a próxima aula.